Bom dia, feliz sábado. Seja muito bem-vindo a mais uma recapitulação da lição da Escola Sabatina. Neste trimestre, a lição tem nos convidado a olharmos para além do véu do tempo e deixarmos-nos guiar pelas profecias, imagens e narrativas bíblicas. É interessante notar que Deus escolheu uma linguagem bem peculiar para se comunicar com o seu povo. Essa linguagem tem vários símbolos. Por exemplo, uma estátua composta por várias partes, bestas que saem do mar, um cordeiro que parece que foi morto e que está em um trono no centro do universo. Ao olharmos para isso, somos convidados a examinarmos a gramática divina e descobrirmos qual é a perspectiva do céu sobre a história humana. Mais do que decodificar eventos misteriosos, o nosso foco e ênfase será descobrir Jesus em cada página das profecias. Ao conectarmos pontos do Antigo e do Novo Testamentos, a nossa confiança será fortalecida. Fortalecida não em nossa capacidade de interpretar, mas na fidelidade de Deus, que foi aquele que prometeu essas promessas. A profecia, à medida que estudarmos, se tornará para mim e para você um mistério que não deve ser temido, mas uma carta de amor do Pai para mim e para você. Uma carta de amor que nos dá certeza, segurança e um motivo para vivermos preparados para a sua segunda vinda. Se você ficou interessado nesses temas, permaneça conosco, porque essa será mais uma recapitulação. Então vamos orar? Senhor nosso Deus, te agradecemos por essa escola sabatina, por esse sábado maravilhoso. Ajude-nos a entender a Tua palavra e a reconhecermos a Ti nas profecias. Ajude-nos a praticá-la, a praticar seus ensinamentos com fervor e com devoção. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia, feliz sábado a todos que estão acompanhando pelo YouTube, pelas redes sociais. Feliz sábado a todos. Hoje nós estamos na lição 13, Imagens do Fim. E eu estou aqui com o nosso irmão Irleu, da nossa igreja, uma pessoa muito estudada da Bíblia. Que Deus te use, Irleu, que possa nos usar para discorrermos sobre essa lição maravilhosa que nós estudamos durante a semana. E que pena que chegamos no final dela, né? A lição com o tema geral, alusões, imagens e símbolos. Então vamos lá. Imagens do tempo do fim. Durante toda a lição desse trimestre, nós procuramos, né, Irleu, discorrer sobre textos e relatos bíblicos que falam de alusões, que falam sobre imagens e símbolos, mostrando os últimos momentos da história dessa terra. E temos percebido, não é, Irleu, a mão de Deus a guiar o seu povo. E nesta semana, vamos enfatizar 3 tópicos importantes, não é? A missão de Jonas em Nínive, não é? Vamos estudar também a queda da Babilônia e também vamos estudar um pouco da ascensão de Ciro, rei persa, não é? E o nosso verso para memorizar vai começar com Jonas respondeu, lá em Jonas capítulo 1, verso 9. Jonas respondeu: eu sou hebreu e temo o Senhor, o Deus que fez o mar e a terra. Interessante, eu achei interessante essa parte, que fez o céu, o mar e a terra. Eu percebi que esse texto tem um paralelo lá em Apocalipse 14:7, não é, Irleu? Conversa um pouquinho sobre isso para nós aí, por favor. É interessante a gente entender, né, quando Jonas responde, né, que ele era hebreu, né, temo o Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. O que Deus nos dá bastante compreensão para que nós venhamos a compreender a forma como Deus trabalha. Assim como Deus trabalhou na vida de Jonas, Deus também trabalhará também nas nossas vidas também. E essa lição está recheada, essa última lição está recheada de perguntas e respostas. E aí é por isso que nós estamos aqui, para honrar, para exaltar esse Deus, para entendermos um pouco da lição que
que para mim todas foram boas, mas essa, inclusivamente, essa última lição é que tem chamado bastante atenção nossa. E daí por diante a gente vai entender os tópicos, como Dion falou, né? E vamos entender realmente qual é o processo que Deus trabalha na vida de cada nação, de cada ser humano, até chegarmos a nós hoje. Interessante, Leo, como percebemos a mão de Deus na história, né? Atuando na vida desse profeta, né? Como eu falei, não é? Que todos esses relatos bíblicos mostram uma verdade presente, o final dos tempos e o que está para acontecer, não é? Na Terra. Que profeta relutante, não é, Irleu? Jonas é um profeta relutante, um homem que se dispôs a fazer a vontade de Deus, mas ele passou por muitas dificuldades, né? Tem uma pergunta aqui bem interessante. A quais partes da história de Jonas Jesus se referiu e se dirigiu aos escribas e fariseus? Quais lições sobre o juízo final são encontradas em sua declaração? Não é? Vamos ver alguns paralelos entre a história de Jonas e a história de Mateus, capítulo 12, versos 38 a 42. Você quer falar um pouquinho para a gente? Depois eu faço uma complementação. Sim. Primeiro, para a gente iniciar, que como profeta, Jonas, ele se tornou um profeta muito relutante em questão da palavra de Deus para levar a outras pessoas que precisava conhecer. E aí o que nos traz a nossa compreensão hoje, né? Em relação a esse profeta, né? Geralmente, Jonas, quando Deus o chamou, né? Deus ele tinha um propósito. Interessante, Dion, que quando a gente para refletir sobre a vida de Jonas, a gente vai entender uma coisa simples. É que Jonas queria entender as coisas além do que ele imaginava entender ou compreender. Por exemplo, quando Deus chama Jonas para até Nínive, porque Deus tinha um propósito. Mas aí o que levou a Jonas a isso, a relutar em relação ao chamado de Deus, né? Aí quando a gente traz para nós hoje, para os nossos dias de hoje, será que nós, Dion, não estamos fazendo a mesma coisa como Jonas? Quando Deus tem chamado a cada um de nós para fazer essa obra, e muitas vezes nós estamos relutando em relação à palavra de Deus, mesmo que, ao nosso ver, achamos que as pessoas não têm condição de receber esse Deus verdadeiro ou a palavra de Deus. Por quê? Quando olhamos para a vida de Jonas, nós podemos identificar uma coisa. Jonas, ele acreditava que aquele povo em Nínive não tinha mais condição nenhuma de se salvar. Mas aí aonde a gente precisa entender que a visão de Jonas não é a visão de Deus. A visão de Deus é bem maior do que a minha, a sua, do que a de Jonas, né? Jonas, ele vê o presente. Deus, ele vê o futuro. E é por isso que nessa lição, Jonas, como profeta relutante, a gente vai ver, né, que Jonas fez de tudo para que a mensagem não chegasse a Nínive de forma correta. Muito bem, Irleu. Interessante que nós vemos muitos paralelos, né, entre o Sim. livro de Jonas e a história de Mateus, né? Ambos pregaram a mensagem do juízo. Sim, né? exatamente. Na lição fala que, como Jesus passou 3 dias morto, também Jonas passou 3 dias no ventre do peixe, não é? Outro relato interessante que a lição fala é que Jonas passou 3 dias dentro do grande peixe por causa dos seus pecados. E Jesus, 3 dias no túmulo por causa dos nossos pecados. Tudo isso com propósito, não é? Então, o que eu vejo na história de Irleu, a história de Jonas, perdão, como você falou, Irleu, é uma história de que Deus usa pessoas falhas e pecadoras para cumprir seus propósitos. Dion, eu quero até complementar o que você disse aí, uma realidade, né? Quando a gente pega esses paralelos, né, entre Jonas e Jesus, a gente vai ver uma coisa diferente, foi o que você disse aí, né? Jonas, 3 dias, 3 noites, em um ventre de um peixe grande, agora por motivo ao quê? A desobediência. Com certeza. Né? Já Jesus não. Jesus, 3 dias, 3 noites, passou no túmulo para salvar o quê? Amém a você.
como pecadores, né? Então, existe uma diferença tremenda em relação a isso, né? Enquanto um se esquiva para não ajudar, o outro se doa. Né? E aí é onde a gente pode analisar o quanto esse Deus ama a cada um de nós, né? Porque é aquilo que eu disse, que eu vou voltar atrás do que eu disse, né? A minha visão e a sua visão é só para o presente. Mas a visão de Deus é bem além da nossa visão. Deus enxerga aquilo que eu e você não temos condição de enxergar. Por exemplo, muitas vezes julgamos as pessoas pela aparência, mas Deus julga o homem pelo seu ínter, pelo seu coração. Então, muitas vezes, a gente precisa apenas aprender aquilo que Jonas ainda não tinha aprendido isso, né? Porque Jonas, quando olhava para Nínive, ele achava e acreditava que não tinha mais esperança para aquela cidade, porque aquela cidade era cruel, né? Aquela cidade era uma cidade idólatra, era uma cidade que as pessoas não tinham vínculo nenhum com esse Deus maravilhoso. Mas o que importa para Deus não é o que você pensa, é o que Ele determina. É isso que importa para Deus. Muito bem, Leo. De certa forma, a gente vê um pouco de Jonas em nós, não é? Sim. Nós enxergamos de forma superficial, não é? Divisão. Deus conhece o coração, não é? E Deus atuou bastante na vida daquele hebreu, né? Mas eu percebi que ele era um homem temente a Deus, né? Eu achei interessante a fala dele, Irleu, quando ele disse: Sim. Eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus que fez o céu, o mar e a terra. Essa frase me pegou, essa frase dele. Mesmo diante dos seus pecados, não sendo uma pessoa perfeita, a gente percebe que ele era um homem que temia ao Senhor, né? Mesmo diante das suas lutas, das suas falhas, né? Ao mesmo tempo, continuando aqui no estudo da lição, ao mesmo tempo, nós também somos acusados de pregar uma mensagem potencialmente impopular na Babilônia espiritual, quando Deus diz: saiam dela, povo meu. Ele indica que as pessoas devem se arrepender, uma mensagem que quase sempre provocou reações negativas de muitas pessoas, mesmo quando transmitida de maneira gentil, o mais gentil possível. Quem de nós, ao testemunhar, não recebe respostas negativas ou mesmo hostis? Precisamos entender que isso faz parte do trabalho. Aí a pergunta bem interessante aqui, Leo. Quanto de Jonas você se encontra em si mesmo? Não é para responder, é só para a gente refletir, não é? E outra pergunta interessante. Como vencer essas atitudes erradas? É só para a gente refletir, não é? É verdade. Então, a gente tem muito que aprender, não é? Muitas pessoas pensam assim, porque foram expostos tantas falhas, né? De muitos personagens bíblicos, né? Inclusive de Jonas na Bíblia. Tudo Deus tem um propósito, não é? É verdade, Tudo Deus João, tem um propósito. Com certeza. E se a gente parar para refletir isso, a frase de Jonas é muito impactante para nós, mesmo ele reconhecendo que é pecador, né? Mas aí nos traz uma esperança em cima de tudo isso. Certeza. Né? Porque assim como realmente Deus o chamou para fazer essa obra, mesmo ele sendo um ser humano como eu, como você, pecador, né? Mesmo fugindo da presença de Deus, mas ele entendeu qual era o propósito de Deus, né? E Deus espera de mim e de você isso hoje também, Dion, né? Qual o tipo de mensagem que nós estamos levando ao mundo? Será que nós estamos nos acovardando, como Jonas fez ao longo do tempo? É preciso refletir isso, porque Deus espera do seu povo justamente isso, é que o povo de Deus acorde, porque estamos chegando aos últimos dias dessa terra. Assim como no tempo de Nínive, era o último tempo deles, né? Se a mensagem não chegasse até eles, é a mesma coisa no mundo em que vivemos hoje. O mundo, Dion, depende, abaixo de Deus, de nós como os atalaia do Senhor. Jonas foi um grande atalaia do Senhor, quando ele entendeu e compreendeu qual era o processo de Deus na vida dele e na vida do povo de Nínive. Nós também somos chamados a isso também, como atalaias do Senhor. Muito bem, Leo. Continuando, não é? Continuando no estudo da lição, é claro que eu vou te fazer uma pergunta que você já sabe, né? Claro, mas a gente está aqui, né, discutindo a lição e aprendendo bastante. Por que essa profecia não se cumpriu? Por que o povo ele não foi destruído, né? O que a lição fala sobre isso?
Bom, o que eu pude entender, Dion, durante estudando a lição com minha esposa, né, porque porque a profecia não se cumpriu, né, porque o povo da cidade, como a gente viu a longa trajetória de Jonas em respeito à cidade de Nínive, né, porque Deus teve misericórdia daquela cidade, né? Porque eu entendi e coloquei assim, porque o povo da cidade se preparou e Deus teve misericórdia diante do arrependimento do povo. Então aí nos mostra bem claro, porque tudo está acima da questão do arrependimento, Dion. Porque tudo que Deus esperava de Nínive justamente era isso, era a compreensão e o arrependimento dos seus pecados. Então é por isso porque essa profecia não se cumpriu. É isso? Por que a profecia não se cumpriu? O que é que você vê em relação a isso? Por que a profecia não se cumpriu? Hã? Muito bem, Irleu. É claro, o povo se arrependeu dos seus pecados. E o objetivo de Deus é sempre salvar o ser humano. Sim. E não destruir. E a gente percebeu também, como você vai perceber aí na lição, que essa é uma profecia condicional. Isso. Não é diferente das profecias messiânicas, que estão relacionadas com a vinda de Cristo. A primeira vinda de Cristo e a segunda vinda de Cristo. Nós sabemos que são profecias incondicionais. Deus vai executar o juízo e vai retornar aqui à terra e vai salvar os seus, independente da reação humana, se vai aceitá-lo ou não. A profecia de Jonas, né, a respeito daquela cidade, era condicional. Se as pessoas se arrependessem dos seus pecados, que foi o que aconteceu, né, isso, nós sabemos que houve um milagre e as pessoas se converteram e as pessoas se arrependeram dos seus pecados e Deus resolveu preservar a vida daquelas pessoas. É claro que com o decorrer do tempo, né, aquelas pessoas também caíram, né, mas aí eu estou falando daquele momento, né. Sim. Então Deus operou um milagre na vida daquelas pessoas, então a condenação daquelas pessoas foi evitada. É verdade. Né? Eu quero só botar aqui 2 pontos interessantíssimos, irmão. A profecia condicional e a profecia incondicional. A condicional naquele tempo era o arrependimento do povo. Era a aceitação. Certeza. E hoje, nos nossos dias de hoje, existe a profecia incondicional, aquela que não pode ser mudada. Por exemplo, a volta de Cristo. Certeza. Certo? A volta de Cristo é incondicional, irmãos. O que a gente precisa entender é isso. Mas o aceitar é condicional, meu e seu, hoje. Porque hoje nós temos a decisão de escolher se vamos estar ao lado de Deus ou ao lado do inimigo. É por isso que Deus nos dá esse livre-arbítrio, para a gente escolher. Mas, em relação ao que vai acontecer sobre essa terra, irmão Dion, como as outras profecias que têm para se cumprir, elas são incondicional, porque nós não podemos mudar o rumo dessas profecias. Nós só temos que aceitar e estar pronto para, quando ocorrer as profecias, não venha recair sobre nós, né? O que está para recair sobre essa terra, né? Lá no tempo de Jonas, Dion, Deus disse que iria destruir a cidade. Mas também Deus deu uma solução. Né? Deus mostra o pecado e mostra a solução. Nossos dias de hoje é a mesma coisa também. Deus mostra o pecado e mostra a solução. Filho, o pecado está aqui. A solução é essa. Se você me aceitar e se arrepender e não voltar mais à sua vida antiga, há uma possibilidade de você chegar no céu. Então, essa é a condição que Deus dá para mim e para todos que estão nos assistindo nesse momento. Deus está chamando a cada ser humano ao arrependimento. Assim como Deus chamou a Jonas para levar essa mensagem para o arrependimento do povo de Nínive, Deus também agora convoca os seus atalaias, que somos nós, para levar a este mundo a luz da verdade. Para que o povo tenha a consciência de que a verdade chegou até eles. E se eles não entraram no céu, não foi por falta de negligência da verdade, mas sim porque não aceitou a verdade. Muito bem, Irleu. E agora vem na minha mente algo bem interessante. E é que o que eu vou falar aqui serve para mim, serve para Irleu e todos que estão nos assistindo pela internet. Todo momento nós estamos tomando escolhas, fazendo escolhas em nossa vida. Gente, nós tomamos milhares de escolhas por dia. E agora a pergunta com que ela é:
como estão sendo as nossas escolhas diárias. E essas escolhas é que vão determinar como vai ser no final dos tempos. E aí a nossa oração é, né, Rilu? Sim. Que pela graça de Deus Amém. possamos fazer boas escolhas. Louvado né? seja nosso E é estar ao lado de Cristo, né? Sim. Naquele grande dia que é a nossa grande esperança. Dion, permita-me aqui, eu tenho assim, uma visão interessante em respeito aos testemunhos de Ellen White, Pode falar. que ela diz bem assim: temos um céu a ganhar e o inferno evitar, de que lado estaremos? Muito bem. Muito bem, Rilu. Legal, né? É muito pesado, irmãos. Mas Os nossos irmãos que estão nos ouvindo, nesse momento, que estão nos vendo pelo YouTube, pare para pensar nessa frase da profetisa Ellen White, irmãos. Nós temos um céu a ganhar e o inferno evitar, de que lado estaremos nesse último dia? Muito bem, Rilu. E a lição segue, né, Rilu? Que lição fantástica, né? Sim. Estou gostando demais dessa lição, viu? Acredito que vocês que estão nos assistindo também gostaram muito de estudar a lição dessa semana. Não apenas a lição dessa semana, mas a lição de todo o trimestre, né? E aí vamos para um grande banquete, né? O banquete de Belsazar, né? Eita, esse homem não é brincadeira não. Ele fez um grande banquete, nós sabemos a história, né? Sim. E ele cometeu um grande pecado, né? Que pecado que esse Belsazar cometeu, né? A lição não esclarece ao certo se ele era filho de Nabucodonosor, possivelmente ele era filho de Nabonito, né? A Bíblia não fala nesse aspecto, mas o interessante é que eles tiveram algo em comum, né? O Nabucodonosor e o Belsazar. Nabucodonosor, o orgulho foi lá nas alturas, né? E ele ergueu uma estátua toda de ouro. Vocês sabem por quê? A gente estudou na semana passada, né? Porque o profeta Daniel, né, falou que ele era a cabeça de ouro. Mas ele não queria só ser a cabeça, ele ergueu uma estátua completa de ouro. E Belsazar fez diferente? Não, seguiu o mesmo rumo, né? Ele usou os utensílios do templo para uma festa profana. E aí vieram os problemas, né? Vamos continuar a história, Irleu? Vamos. Vamos lá. Eu quero dizer uma coisa sobre o banquete de Belsazar. O que levou ele a fazer isso, como você acabou de mencionar aí a respeito de Nabucodonosor, né? Deus precisa mostrar para o homem que ele é Deus. Certeza. O homem precisa entender que só existe um Deus nos céus e na terra. Né? E aí, voltando para a questão de Belsazar, como você acabou de mencionar aí, né? Ele passou, meus irmãos, a desafiar esse Deus. Porque ele foi ensinado. Ele foi ensinado ao longo do tempo da sua vida, ele foi ensinado. O Deus que deveria servir, as coisas que era sagrada do templo. Ele não era ignorante. Isso, não era ignorante, né? Mas o que levou a Belsazar a isso, meus irmãos, foi apenas, sabe o quê, Dion? A exaltação própria, Dion. Assim como levou Nabucodonosor a exaltação própria, eu sou Deus, eu sou eu. Gente, irmãos que estão nos assistindo, precisamos tomar cuidado, irmãos, na exaltação própria. Assim como Belsazar usou aquilo que é sagrado, será que nós não temos feito isso? Durante as nossas vidas, usando o que é sagrado para profanar a Deus. Assim como Belsazar fez, Dion, muitas vezes pode ser por ignorância nossa ou por negligência até nossa mesmo, Dion, de estar profanando aquilo que é sagrado de Deus. Então precisamos tomar cuidado, abrir os nossos olhos e pedir ao Espírito Santo que nos oriente em respeito a isso. Porque o que é sagrado, Dion, é sagrado. Só precisamos respeitar e obedecer. É isso que Deus esperava também de Belsazar. É que ele seguisse uma trilha correta. Como ele foi ensinado, e como você acabou de dizer, ele não era ignorante. Mas, infelizmente, a exaltação, e o que eu acho mais interessante, Dion, sabe? É que a influência. Quando você começa a andar com pessoas que não têm vínculo nenhum com Deus,
acaba influenciando ou para o bem ou para o mal. E Belsazar também aconteceu isso. Então precisamos apenas tomar cuidado, tá bom? Muito bem. Eu anotei aqui algo interessante, eu queria partilhar contigo, Irlei, Sim. e partilhar com as pessoas que estão nos assistindo hoje, não é? Com respeito à pergunta número 3. Que mensagens espirituais importantes tiramos de Daniel, capítulo 5, verso 1 a 31, onde a gente vê essa história que a gente está, né, específica aqui nesse momento. O que, no fim das contas, levou Belsazar à destruição? Eu anotei aqui, Deus deu a Belsazar a oportunidade de se arrepender. Ele sabia de tudo o que havia acontecido na Nabucodonosor, como você falou, Irleu, mas pereceu por sua própria decisão de afrontar a Deus. Então, foi uma decisão própria, não foi ignorância, não sabia, ele tomou uma decisão. Ele sabia que não podia pegar os utensílios sagrados, não é? E ele tomou uma decisão errada. E essa lição serve para nós, não é? Sim. Que procuramos, que conhecemos a verdade, que procuramos estudar a Bíblia, que procuramos nos consagrar, e mesmo assim somos pecadores falhos e carentes da misericórdia de Deus em nossas vidas. Tomar cuidado com as escolhas que iremos tomar e com as decisões que iremos tomar, Sim. não é? Pegando só um ganchinho em Dion, é interessante, Diogo, o que você disse aí, é importantíssimo a gente parar para refletir o que você disse nesse instante. Dion, essa lição, essa última lição, ela nos indica uma coisa, é escolha. Você será aquilo que você escolher. E Belsazar escolheu não estar ao lado de Deus. Ele desafiou a Deus. Então ele escolheu desafiar Deus. E é por isso, Dion, que eu chamo a atenção dos nossos irmãos, inclusive a mim mesmo. Será que nós não estamos desafiando esse Deus também, Dion? Precisamos parar para olhar, para analisar tudo isso aí, tá bom? Aqui fala um pouquinho sobre o governo de Nabucodonosor, né? Sobre Nabucodonosor, que agora estava livre dos ataques dos assírios, Babilônia cresceu em riqueza e influência, a ponto de as nações vizinhas terem pouca escolha, a não ser reconhecer de má vontade o seu domínio. Ela era a rainha do mundo e as nações desejavam prosperar, declaravam sua lealdade a ela, não é? E a gente percebe que, apesar de tudo isso, né, como a lição fala, Nabucodonosor morreu confessando que o Deus de Daniel é, de fato, o governante legítimo de todas as nações, porque Nabucodonosor também presenciou os milagres de Deus, né? Caminho não seguido, né, pelo seu parente Belsazar, né, que, infelizmente, tomou essas decisões equivocadas. E vamos continuar no estudo da lição, não é? Vamos para o secamento do Eufrates, não é, gente? Nós sabemos que o Eufrates, eu pesquisei um pouco, a todos que estão nos acompanhando, Irleu, que o Eufrates, na realidade, era um sistema de defesa da antiga Babilônia, um rio muito importante daquela época. E aí, o Império Persa, ele começou por ali, né? Nós sabemos da história, né? E depois, vou começar o relato e a gente depois, né, dá uma palhinha aqui para o pessoal aqui que está nos assistindo, e aí depois a gente esmiuça mais, né? Ciro, né? Ele utilizou o rio, não é, como uma estratégia de poder penetrar ali na Babilônia e render aquele Belsazar, né? Depois daqueles escritos na parede, né? E aqueles escritos na parede foi uma mensagem de Deus direta. Imagine como ficaram assustados, né? Todo mundo naquela festa, naquela alegria, e tudo indica que, pelo que estudamos na lição, historicamente falando, também em toda aquela Babilônia também estava tendo um momento, época de festivais também, sim, né? Festivais ao redor, e aí, vocês, como a gente estudou na lição anterior, né, que Belsazar pediu os utensílios sagrados, né? E foi utilizar nessa festa profana e pagã, e aí apareceram esses escritos na parede. E aí, continua essa história aí, Irleu. Interessante sobre a questão do secamento do rio Eufrates, né, que você acabou de mencionar aí, né? A gente vai ver duas histórias de uma mulher, né, de uma rainha, né, que ela desviou o curso, né, desse rio, né? Foi. E aí agora entra Ciro.
Então, a estratégia de Ciro, a única estratégia que tinha era isso, era desviar o rio. Para ele poder conseguir vencer, dominar a Babilônia, só era pelo meio, pelo rio. Não tinha outro lugar para ele tentar dominar toda a Babilônia. Né? Mas aí, Dion, o que nos leva a pensar agora, nesse momento, né? O povo, no tempo de Belsazar, aquela festa grandiosa, eles esqueceram de um detalhe. É o que o mundo também está esquecendo de um detalhe, um único detalhe. Nem sempre um país está totalmente fechado, nem sempre. Ele precisa entender uma coisa, que sempre há uma brecha. E nessa brecha, Ciro conseguiu penetrar e pegou eles de surpresa, porque ninguém estava esperando. Porque como era um dia de festas, lá dentro de Babilônia, eles não imaginavam que Ciro iria entrar pelo leito do rio. E para nós hoje? Será que o mundo também está vivendo dessa mesma forma também? Nós podemos aí contemplar festas e festas. Mas aqui eu achei interessante um ponto aqui que diz assim, o mundo não será pego de surpresa, apenas porque ignora o que Deus previu, ficará surpreso porque escolheu não acreditar no que ele disse e o que aconteceria. Dion, esse mundo, Jesus vai voltar, mas não vai ser mais surpresa para as pessoas, para os ímpios, não. Por quê? Porque Deus tem usado os seus atalaias. Deus tem usado vários tipos de ferramenta, como o YouTube, as redes sociais. Isso tudo alcança a milhares e bilhões de pessoas, aquilo que você levaria décadas para alcançar. E Deus tem usado essas ferramentas. Então não haverá de onde desculpa para o povo desse século XXI que vivemos. Eles não vão chegar até Jesus e dizer, eu não sabia. Nenhum deles. Então eu deixo a palavra contigo, Dion. Muito bem, Irleu. E a todos que estão nos acompanhando aqui, a gente percebe, como você já falou, que esses paralelos entre o início de uma nova era, de um novo reino, e a volta de Cristo, não é? Então, Cristo destruirá a Babilônia, como eu relatei aqui, anotei aqui, para salvar seu povo. A queda da Babilônia histórica, não é? Sim. Pelo início da Pérsia, do rei persa, né? Da Medopérsia, é um tipo, representação do que Cristo fará nos últimos dias. Então, Cristo voltará, gente, e essa é a nossa grande esperança. E amém. Como aconteceu na Babilônia, que ninguém esperou e de repente Ciro com seu exército invadiu a Babilônia e naquele mesmo dia, Belsazar morreu naquela mesma noite. Belsazar morreu naquela mesma noite que foram aparecidos aqueles escritos, né? Sim. Que diz que o reino dele seria dividido. Daniel falou para ele, para aquele rei persa. E, né? Dion, permita-me dizer uma coisa aqui. Não é por falta de aviso, não, Dion. Porque Deus jamais, irmãos, Dion, Deus jamais vai destruir uma terra ou uma cidade antes de advertir o povo. Deus jamais fará isso. Então, para nós hoje também é a mesma coisa. Jesus, ele vai voltar a essa terra. Essa é a nossa grande esperança. Porque o mundo está contaminado, meus irmãos. O mundo vai de mal a pior. E Jesus, ele precisa voltar a essa terra para vir nos buscar. Porque o nosso único meio de salvaguarda, Dion, é a volta de Cristo. É a nossa única esperança. E não foi por falta de aviso para os outros reinos, quando foram destruídos. E para nós hoje também não é por falta de aviso, não. Porque Deus tem usado, como digo, Deus tem usado diversos tipos de ferramenta, Dion. Para Deus salvar, Dion, uma única pessoa, Ele vai utilizar milhões de ferramentas. Porque esse Deus, para salvar um ser humano, Ele não se cansa, Dion. Ele não se cansa para salvar a mim e a você. Então Ele fará de tudo, Dion, para salvar a mim e a você. Para salvar toda a humanidade. O mundo não será pego de surpresa, apenas porque ignora o que Deus previu.
ficará surpreso porque escolheu não acreditar no que ele disse que aconteceria. Então, o evangelho vai ser pregado em todo mundo. E não vai ter nenhum que vai dizer, eu não sabia. Não é? Porque ninguém vai ser pego de surpresa. É verdade. Não é? Porque Deus é um Deus, nosso Deus é um Deus digno de toda a honra, toda a glória e do louvor. Isso. E é um Deus justo. Sim, exatamente, Dion. E aí, vamos continuando, não é? Sim. Continuando no estudo da lição, Ciro ungido, não é? Eu fiquei um pouco sem entender quando eu comecei a estudar essa lição, quando eu olhei o ungido, mas também. Depois eu analisei direito a lição e entendi, né? Eu pesquisei a palavra ungido, aí eu coloquei aqui, ó, ter sido designado para um ofício real, um sacerdote, um ofício como real, sacerdotal ou profeta. No caso de Ciro, foi um propósito real, que ele era rei, não é? Então, Deus usou Ciro. É claro que a gente vai estudar aqui que Ciro tem as falhas dele, não era perfeito, mas, de certa forma, ele foi utilizado por Deus, não é? De acordo com o propósito de Deus. Nós vemos semelhanças e diferenças na história de Ciro, não é? Como semelhança, a gente vê que Ciro era um rei poderoso e libertou o povo de Deus e destruiu os inimigos dele. E como diferença, a gente percebe que Ciro era simplesmente um homem pecador e também o seu livramento foi temporário. Mas, Leo, continua a história, Leo, vamos lá. Pegando aí um ganchinho em Dion aí, né? A gente vai ver que Deus, eu sempre digo, Dion, Deus, ele trabalha de uma forma que muitas vezes a gente não entende. Deus tem usado pessoas que para nós seria até impossível. Para nós seria até impossível. Mas é aquilo que eu digo, meus irmãos. Deus não está olhando o que você é. Mas Deus, ele olha o que você vai ser. E foi o que ele viu em Ciro. Deus usou Ciro para libertar o povo dele. Porque há quanto tempo o povo de Deus vinha o quê? Escravo em Babilônia, meu irmão. Há quanto tempo aquele povo não vinha clamando por uma libertação? Aí quando a gente olha para Ciro, a gente volta lá para o tempo de Moisés também. Irmão, lá para o tempo de Moisés. Que Moisés foi um grande libertador. E Deus usa agora Ciro também para libertar o povo de Babilônia. Deus poderia usar outras pessoas? Poderia sim. Mas Deus tem escolhido. E Deus escolhe pessoas. Independente que aos nossos olhos a gente ache que é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Então, precisamos apenas olhar com os olhos da fé, Dion. Assim como Deus tem ungido a Ciro, né? Como você disse, um homem pecador como eu, como você, Deus pode usar qualquer um de nós também para os últimos dias. Nós vivemos num mundo de lutas, de guerras, e o mundo está presenciando isso. E o povo de Deus precisa presidir isso, o que está acontecendo. Tudo que está acontecendo é apontando para quem? Para o Messias, para o retorno de Jesus. Ciro também estava apontando também a algo também importante. É onde o povo entendeu por que Deus usou Ciro. E nesses últimos dias também, nós seremos usados pelo poder do Espírito Santo. Muito bem. Eu vou finalizar essa parte aqui de um relato que eu achei interessante na lição, que diz: é fascinante que Deus tenha usado um rei pagão de maneira tão marcante para fazer a sua vontade. Apesar das aparências do mundo hoje, o que aprendemos com a verdade de que, em longo prazo, o Senhor realizará eventos finais conforme profetizado? E claro que vai utilizar. O propósito de Deus, irmãos, que estamos acompanhando, vai se realizar. E a nossa oração é que sejamos instrumentos nas mãos dele para a sua honra e para a sua glória. E se, por um acaso, que Deus nos livre, não formos, outras pessoas serão. Não é? A nossa oração é que sejamos instrumentos nas mãos de Deus, porque o propósito de Deus vai ser cumprido. E Deus vai realizar a sua vontade e vai voltar aqui a essa terra. Não é? É verdade. E nós estamos perto do final. E eu gostei muito, na lição de sexta, Irleu, de uma citação
da irmã Ellen White, não é? Eu vou ler um textozinho rápido aqui e a gente vai fazer um breve comentário para a gente encerrar o estudo da lição. Ela fala lá em Profetas e Reis, na queda da Babilônia. A cada nação que entra em cena tem sido dada a oportunidade de ocupar o seu lugar na terra, para que se avalie se ela cumpriu ou não os objetivos do santo vigio. A profecia traçou o surgimento do progresso dos grandes impérios mundiais, Babilônia, Medopérsia, Grécia e Roma. Cada uma delas, bem como as nações de menor poder, a história tem se repetido. Todas têm seu período de prova. Cada uma tem falhado, sua glória tem desaparecido e seu poder passado. Embora as nações tenham rejeitado os princípios de Deus e nessa rejeição tenham causado a própria ruína, um divino e soberano propósito tem atuado claramente ao longo dos séculos. Incrível, né, Irleu? Deus atuando através da história, né? Sim. Desses reinos aqui, ó, Babilônia, Medopérsia, Grécia e Roma, todos eles atuando, falhando, sim, sendo destruídos e o propósito de Deus sendo realizado, amém, né? Amém. Realizado na história. É verdade, Dion. Isso nos traz, sabe o que, Dion? Uma grande esperança. Amém. Uma grande esperança para nós, irmão. Que Deus tem usado vários impérios para mostrar quem é Deus. E nesses últimos dias também, Deus também tem mostrado para o mundo: eu estou voltando. E precisamos nos preparar. Amém. Que legal, né? A lição dessa lição da Escola Sabatina. E vamos orar agora. Mas antes, eu quero lembrá-los que próximo trimestre, lição nova, né? É o livro de Êxodo, não é? Então, vamos começar um novo trimestre, né? Estudando a lição da Escola Sabatina. Vamos fazer uma breve oração e ler para finalizarmos o estudo da lição? Oremos. Santo Deus, eterno Pai, louvado seja o teu nome. Obrigado, ó Deus, pela a tua atuação, ó Deus, a realização do teu propósito assim diante de reinos, Deus, que surgem e eles caindo, e nós vemos a tua mão poderosa guiar esses reinos, assim até que virá aquela pedra que é Cristo, ó Deus, quando vem, vai derrubar esse último reino, Senhor, e nós sabemos que corresponde à segunda vinda de Cristo. E, ó Deus, por favor, Senhor, a cada dia que a nossa esperança seja reavivada, para que possamos, ó Deus, pela tua graça, estar nesse reino maravilhoso, onde não haverá mais morte, nem dor, nem sofrimento. Assim seja. Esta é a nossa grande esperança. Nós te oramos, nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor.